Olá, eu sou a Mara Fernanda, sou fonoaudióloga de formação e sou empresária. E nós estamos começando o primeiro episódio do podcast Elas Podem. E para quem é o podcast Elas Podem? Para mulheres empresárias, empreendedoras, profissionais, mães, mulheres de família, mulheres que querem desempenhar e desempenham várias funções no seu dia a dia. As mulheres do século XXI, né? As mulheres atuais. É para elas que a gente vem falar. E vamos começar hoje com um convidado muito especial, que é o Diego Rufino, que vai falar sobre finanças para as mulheres. Tudo começa com isso, né? Então, por isso que a gente vai inaugurar o Elas Podem com o Diego, que está aqui hoje. Muito obrigado, Mara, pelo convite. Vamos trocar essa ideia, então, hoje sobre esse assunto tão recorrente nas nossas vidas, né? Não tem como dissociar ele da vida da mulher, principalmente a mulher moderna, com todos esses papéis. E eu fico muito feliz em participar do primeiro episódio desse projeto tão legal, que com certeza a gente vai voltar aqui para fazer o 100º episódio, né, os episódios seguintes, e que Deus abençoe, que seja realmente um projeto muito frutífero, né, e eu sempre falo que parte do muito que a gente faz, ele acaba sendo um apostolado, né, então que isso seja também, assim como os outros trabalhos que você e sua família já desenvolve, que esse também seja mais um que alcance um número grande de mulheres, que realmente possa frutificar em vários outros lares, em várias outras famílias. Que legal, é isso mesmo, esse é o objetivo, que a gente possa estar alcançando as mulheres em um formato assim, real e cheio de propósito, né? Então, estar alinhado a propósitos, princípios e valores que tragam essas mulheres para um equilíbrio entre tantas funções que a gente precisa desempenhar hoje em dia e que acaba trazendo muitas crises, porque, querendo ou não, essas funções, todas essas funções que nós trouxemos para a nossa vida, que a mudança do mundo trouxe também, né, não só por nossas intenções, mas a mudança do mundo pediu muito disso. Ela trouxe conosco muitas crises de identidade, muitas situações que colocam em xeque muitos valores, muitas outras prioridades. Então, nossa intenção aqui é realmente falar com mulheres reais, mulheres de verdade, que têm problemas, que têm dificuldades, que estão em crescimento, que querem buscar esse crescimento e compartilhar, porque às vezes cada um estamos lá na nossa vida, no dia a dia, tá tudo lindo, maravilhoso, mas a gente quer trazer o lindo e o maravilhoso e os desafios de uma forma bem clara e objetiva. E por que não começar falando dos desafios financeiros, né? Inclusive, vamos contar, né, que o Diego não foi convidado à toa para esse primeiro podcast, né, porque ele é nosso mentor financeiro pessoal e espero que seja aí o início de uma jornada de muitos projetos. E, já está sendo. Né, e de muito compartilhar e agregar na vida. Então vamos falar aí, vamos começar o nosso assunto sobre finanças, que vai ser muito legal. Vamos lá começar, né, falando sobre quem são as pessoas que mais te procuram quando precisam aí de uma ajuda financeira, como organizar as finanças? Quem é esse público que mais te procura? A gente já começou com o pé direito, já meteu um pé na porta. Assim, eu sempre desde quando eu comecei a estudar planejamento financeiro, e tanto também assim o mundo dos investimentos e tal, é um mundo majoritariamente masculino. Uhum. Pela construção que foi, enfim, né? Só que quando eu comecei a atuar, você tem aquela questão do nicho, né? Pô, beleza, eu sou um planejador financeiro pessoal, né? Tenho lá uma certificação, chama Certified Financial Planner, que é o CFP. Pouquíssimos profissionais têm ela no Brasil, pouco mais de 8 mil nesse momento, 8.500 tem. Só que cada um, ele vai para um ramo. Então, alguns se especializam em investimentos e tal. E eu passei por uma situação, mais para frente acho que a gente pode ir contando as histórias, né, da minha família, que fez muito sentido para mim assim, eu sou quase que o tal famoso avatar transformado. Então, ter estudado ajudou a transformar a situação financeira da minha família, ao mesmo tempo que mexeu muito no meu relacionamento. Então, assim, conversando com a minha esposa, eu falei, opa, tem uma coisa aí, parece que eu me comunico melhor com famílias. E aí eu comecei a atender algumas famílias e aí que veio a surpresa maior, né? Em que pese a gente sempre, né, fazer aquela piadinha de que a mulher é mais consumista, que a mulher é mais aquilo, a mulher é mais aquele outro. Na verdade, ocorre que todos os clientes que eu tenho hoje,
a primeira conversa que eu tive, ou quem buscou ajuda foi a mulher. Então, o mercado de investimento, ele é majoritariamente masculino? Pois é, mas se eu me lembro bem, no mês de novembro, quando eu fui falar com uma certa família, aqui entre nós, né? Quem será, hein? Com quem que eu fiz a primeira chamada? Foi com você. Então, assim, é igual a analogia que eu fiz com a questão do quando tá o casal no carro e o homem dirigindo perde o caminho. O homem não vai parar para poder pedir ajuda. Ele vai, não, pede ajuda, abaixa o vidro. Não, se você quiser, pede você. Então, quem abaixa o vidro para pedir ajuda geralmente é a mulher. Mesmo sabendo que às vezes ela gasta um pouco mais e tal, mas ela tem essa consciência de, peraí, do jeito que tá, não vai dar, então eu vou baixar o vidro e vou pedir ajuda. Então, é engraçado que, sei lá, 99% da minha carteira de famílias que eu atendo, a primeira conversa foi com a mulher. Aí depois veio o homem, veio o marido, e aí, poxa, os dois juntos, aí é uma potência sem tamanho. Então, assim, o planejamento financeiro, hoje eu falo mais com famílias, mas é muito engraçado. Quem deu o primeiro passo, quem teve um nível de consciência maior foi a mulher. Quem trouxe isso para a família foi a mulher, Foi né? Foi a mulher. E engraçado, por mais que foi o que aconteceu conosco, né? Portanto, que até quando eu conheci o seu trabalho, foi um evento que estávamos nós dois, né? Então poderia ter sido qualquer um de nós dois. Realmente eu que fui lá, fui seguir, já queria seguir no Instagram, já queria ter acompanhar pelo menos, Exato. né? E aí a gente acabou marcando de conversar e foi fluindo. Mas para mim é uma surpresa, porque justamente pelo mercado financeiro a gente perceber que os homens têm uma familiaridade com os conceitos e falar mais de investimento. São homens que falam mais disso, né? Quando a gente vai ver, a gente procura no YouTube, você para ali, e né? pensa assim, três pessoas, 3 contas que você acompanha no Instagram que falam sobre investimento. Vão ser 3 homens, E sim, né? eu acredito que eu devo acompanhar uma mulher, assim, que fala Exato. exatamente sobre isso. Então é um mercado. Então, por ser mais homens que estão falando sobre isso, a gente imagina que acaba sendo mais homens que também procuram essa ajuda, né? E acaba que não é, né? Mas eu acho que vai ter até algumas justificativas aí que a gente vai acabar Nós vamos chegar lá. Chegando para o pessoal entender, né? Que vão deixar para o final, vocês vão ter que acompanhar o podcast. Acho que a gente vai conseguir concluir o porquê disso. Daqui para amanhã tem tempo. Fica Pelo menos algumas hipóteses, né? E é legal a gente entender tudo isso, porque às vezes a mulher tá ali e sabe que tem alguma dificuldade e não sabe como lidar com essa situação financeira. Eu só sei fazer assim. E é importante a gente saber que tem várias formas de serem ajudadas. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho sobre o meu exemplo. Para mim, ir lá e assistir no YouTube, alguém ensinando alguma coisa, uma videoaula ali, sobre como lidar com algo financeiro, não me ajuda. Me ajuda pouquíssimo. Talvez traz um pouquinho de consciência, tá, então talvez seja aqui. Mas não ajuda a ir para ação, a trazer essa consciência para minha realidade e poder falar, não, é aqui que eu tenho que mexer. Ajuda pouco. Essa falta de praticidade em ver ali para minha vida. Vamos ali analisar a sua vida. Ela como um todo não adianta muito. Legal, a gente acaba vendo, se iludindo que vai conseguir aprender alguma coisa ali, mas fica só ali mesmo no vídeo. Acho que tem muita gente que acaba também passando por essa situação. Qual que é, então, essa diferença no olhar do homem para o olhar da mulher em relação às finanças, ao dinheiro? O que eu observei, conversando com as famílias e tal, é que assim, o homem ele tem aquele arquétipo, né, aquele posicionamento de prover, né? E a mulher tem o posicionamento de administrar, né? Ok, tem mulheres que provêm, hoje você tem, lá já a gente chega nesse tema, mas mas o arquétipo normal seria esse, né? Prover e administrar. Então, a mulher, ela cuida do lar, ela desempenha vários papéis e elas começaram a ver assim, poxa, não tá legal a forma como a gente administra, ou como eu administro aqui, estou administrando o dinheiro da família. E ao passo que são pessoas diferentes, né? E aí, mais pra frente, a gente pode entrar nesse tema de modelos de dinheiro. E ela começa a perceber que isso começa a gerar problema, não tem uma comunicação muito clara sobre o dinheiro, não tem um direcionamento. Enfim, nós também não fomos educados a se relacionar muito bem com o dinheiro, né? Tem uma série de mitos e tal. Então, a mulher, ela tem esse nível, eu sempre falo que tem um nível de consciência maior no sentido assim, não tá legal, poderia ser melhor,
Os conteúdos que eu consumo, eles são fragmentados, então ele nunca fala para mim, no sentido do, tá, beleza, eu vi isso aqui, mas e no meu caso? E no meu caso, Mara, que sou empresária, e no meu caso, Mara, que sou esposa, né? E no meu caso, Mara, que sou mãe. Esse conteúdo ele é muito genérico, ele não me abarca. Então aí que a mulher começa a procurar algo que seja mais pontual, que atenda à necessidade da família dela. E é por isso que eu, né, conversando com as mulheres, é por isso que elas procuram essa orientação, né, vão pesquisar sobre planejamento financeiro, sobre planejamento familiar, e a gente se topa nesse meio do caminho e desenvolve esse trabalho, e depois, é óbvio, agrega o marido para poder melhorar a dinâmica do dinheiro como um todo. Então, quando conversando, né, com as minhas clientes, conversando com os casais, com as famílias, ficou muito nítido esse recorte, né? Essa mulher, ela quer administrar, mas ela já tem outros papéis e ela desenvolveu um nível de consciência maior de, não, sozinho ou com esses conteúdos só não vai ser suficiente, a gente precisa de uma orientação melhor. Mais personalizada, exatamente, né? Assim, da sua realidade. Escutar é aquela história, né? A gente vive num mundo que todo mundo quer falar e ninguém quer ouvir. Então, ouvir bem e aí depois, entendi, a partir do que você trouxe, né, a gente vai viver melhor as finanças. A gente não faz planejamento para economizar, para deixar de gastar, não, é planejar para a vida, é planejar para viver melhor. Legal, é isso aí. Quando os digitais influencers falam ali nos vídeos deles as dicas para fazer, ele não sabe qual é a realidade, quais são os meus sonhos, o que eu quero fazer com aquele dinheiro, por que eu quero investir. Então ele fala sobre investir para ficar rico, para ficar milionário, para ter o primeiro milhão. Mas isso nem sempre é o objetivo, ou é viável, ou eu consigo visualizar isso dentro da minha realidade. Então, trazer algo personalizado dentro da minha realidade, eu vejo que traz essa visualização e fala, não, aqui agora eu consigo, agora eu posso, porque é algo feito dentro do que eu consigo fazer financeiramente, dentro do que a minha família hoje consome, o que a gente pode retirar e modificar, e colocar prazos, metas e onde colocar cada sonho, né? Então a gente consegue organizar isso de uma forma realmente personalizada. Tá, e aí a gente então trouxe que aí vem o casal. Então vem a mulher, aí vem o casal, aí homem vê totalmente diferente, tem os motivos diferentes, arquétipos diferentes. E aí então, dentro desse casal que chega para você, o que você percebe que tem maiores impactos nessas diferentes visões do financeiro para esse casal? O que influencia o casal, essa diferença de percepção sobre o dinheiro e sobre as finanças? Essa foi boa, hein? Vamos lá. É muita coisa, mas muita coisa mesmo, né? Me permita fazer um parênteses no seu podcast. A coisa é tão assim, que se a gente for pensar, né? Existe todo um estudo filosófico que se chama simbólica. Então, as coisas, a gente conseguir explicar alguns fenômenos a partir de símbolos. Então, se a gente pega a história de Adão e Eva, né, a criação do homem e da mulher. O homem foi criado, Deus criou o homem a partir do barro. Né? Então, foi lá, pegou um punhadinho de barro, jogou uma água, tá feita essa nhaca aqui, soprou, opa, pronto, já temos um homem, né? O homem falou, pô, tá meio sem graça aqui, eu preciso de um pouco de emoção na minha vida, né? Arruma uma parceira para mim. Deus tirou a mulher da costela. Então, assim, primeiro, a costela ela está do lado, né? E é um órgão que protege órgãos vitais. Então, poxa, a mulher tem todo esse símbolo lateral, ela não está atrás, em cima, embaixo, ela está do lado, e ao mesmo tempo ela protege órgãos vitais como o coração do homem, né? E aí, quando a gente para pensar que, poxa, se você retirar uma costela, né? Não é uma imagem muito legal de se visualizar, porque vai ter tudo ali, né? O osso, víscera, água, enfim. Então, a mulher, desde a sua construção, ela é mais complexa, né? Complexa em sentimentos, ela consegue fazer 20 coisas ao mesmo tempo, desempenhar vários papéis, e a gente não, né? Homem, você quer para o homem fazer 2 coisas ao mesmo tempo, ele tem que fazer as 2 mal feitas. É o único jeito de um homem fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então, o homem é mais simples, né? Ao passo que muitas vezes a mulher precisa da simplicidade do homem para encarar algumas situações, e o homem precisa da complexidade da mulher para ele ir além na visualização dele. Então, quando esses dois se juntam numa só carne, ou seja, se casam e começam a viver a vida financeira, a gente tem um rol de situações, de problemas muito grandes, desde a maneira como enxergar as finanças, né? O homem, ele enxerga de uma forma muito pragmática, 1 mais 1 é 2, a gente tem que
gastar menos do que ganha, eu vou para a rua prover, depois eu volto, e eu não quero me envolver nos detalhes, né? Então, muitas vezes o homem fala assim, em alguns casos que eu vejo, não, mas eu não sei para onde o dinheiro vai. Daí a mulher, é claro, eu tenho que comprar roupa para as crianças, eu tenho que ir à farmácia, eu tenho que fazer o mercado, eu tenho que pagar uma coisa, pagar outra, e isso você não acompanha, natural, dos papéis, e aí por isso que você não sabe para onde está o dinheiro. Então, assim, é muito mais complexo, né? Então, assim, o impacto maior que eu vejo é o seguinte, vou dar o exemplo meu e da Leide, da minha esposa. Nós tivemos realidades muito distintas. Então, a Leide brinca que a minha família sempre foi aquela família de comercial de margarina. Então, pai, mãe bonitinho, noivaram, se casaram, tiveram os filhos planejados, aí eu e a minha irmã, papapá, bonitinho, tal. Ela não. Então, assim, a mãe dela foi mãe muito jovem, a minha sogra foi mãe aos 14, 15 anos, depois veio a outra irmã, e aí depois veio o terceiro filho, e uma série de problemas. Eu brinco que eu falo assim, que a Leide tinha tudo para dar errado, ela deu certo. Então ela vem de uma outra realidade, de muita escassez, de ter que começar a trabalhar muito cedo pelo dinheiro dela. E eu não, eu fui trabalhar já depois dos 16, 17, quando entrei para a faculdade, eu tive uma proteção maior. Então você pega uma mulher que tinha uma escassez, que veio de uma realidade muito dura, e eu que vi de uma realidade mais soft, né? Assim, muito mais, não foi uma vida de bonança, mas foi uma vida mais tranquila em algumas questões, porque eu tinha ali aquele construto, pai, mãe, para dar suporte. E aí nós nos casamos. Quando a gente começou a união, primeiro BOzinho que deu de dinheiro, eu já queria correr para o papai e para a mamãe. A Leide, não existe isso, porque desde os 12, 13 eu trabalho para me virar, porque se não fosse isso a gente não tinha grana para pagar a luz da casa, né? Trocar as próprias roupas. Então foi um embate muito grande, até que chegou um ponto, que foi onde ficou muito claro para mim, nós trabalhávamos demais, igual um camelo. Eu falo que a Leide, ela é o pai do Cris, porque ela tinha 3 empregos, assim, ela dava aula em trocentas faculdades e tal, e eu estava morando numa outra cidade, e a gente estava vindo numa viagem, a Leide sabe que é outro ponto interessante que eu acho da mulher, quando ela tem essa sensibilidade. Nós tentamos várias vezes falar sobre dinheiro, mas só dava briga, porque ela tentou me abordar em momentos errados. E ela sabe que quando eu dirijo, eu chego num grau muito alto de concentração. Então, é o melhor horário para falar comigo é quando eu estou dirigindo, porque eu estou bem concentrado naquilo que a pessoa está me falando, porque eu estou focado dirigindo. E a gente dirigindo, eu lembro como se fosse hoje, a gente descendo aqui a serra de Desciolândia aqui para Tangará, ela falou assim, olha, e eu falando de dinheiro, planos que eu queria fazer, sonhos, né? Com o dinheiro dela, obviamente, Com o dinheiro dela. porque o meu eu já tinha gastado no cartão de crédito, eu pai e tal. Aí ela falou assim, olha, deixa eu falar um negócio, e me marcou muito, que ela falou assim, eu tô me sentindo usada. Aí eu falei, bom, essa pesou, porque assim, ela podia ter falado tudo, entendeu? Você tá gastando demais, eu trabalho não sei o quê. Agora, você pegar a pessoa que você casou e ela virar para você e falar que você tá usando ela, foi pesado. Foi bem mais pesado do que ela citar cada coisa, né? Exatamente. Mas ela sabe onde ela batia, né? Então, daquele dia em diante ficou muito nítido para mim essa questão as percepções são diferentes. Então, para mim, o dinheiro estava entrando, eu estava trabalhando, ela também, vamos embora, vamos gastar, vamos viver, vamos, né? Tem as questões dos temperamentos, então eu não sou sanguíneo, eu sou hemorrágico, então vamos aproveitar e tal. A Leide é melancólica, ela pensa nas coisas muito mais na profundidade. E ela já não, ela estava num casamento e que ela estava se sentindo usada, né? Então, quando a gente entendeu isso, foi uma caminhada longa, mas a gente chegou nesse ponto de conseguir conversar sobre dinheiro, né? Ser mais transparente em relação a essas questões, mas os aspectos são muito diferentes. Então, assim, se o casal não conversar sobre dinheiro, se ele não quebrar esse tabu, né? Eu sempre brinco assim, poxa, casal faz besteirinha, faz as coisas de porta aberta, arrota um na frente do outro, come de boca aberta, mas na hora de falar sobre dinheiro, parece que tem um tabu, né? Ali, então, assim, se não superar esse tabu, infelizmente, aí tem algumas estatísticas, de cada 3 divórcios, 2 foram ocasionados ou tiveram algum ponto de início, algo que envolva dinheiro. Então, assim, são aspectos complicados, não é fácil, as pessoas vêm, são seres humanos diferentes, com histórias diferentes. Então, eu tive uma história, a Leide teve uma história, você teve uma história, o James teve outra história, e aí vocês uniram. Então, onde que está o cerne? Ao invés de
a gente ter sido treinado ou saber como criar um modelo da família nova que acabou de se formar, a gente tenta impor o nosso. É nessa imposição que dá o embate. E aí fica cada um brigando, não vai ser desse jeito, não, porque vai ser desse. Aí começa aquele clássico. Não, então tá, então você cuida de tudo. Aí não consegue. Não, então cuida você. Aí começa a atrasar porque a pessoa tem outro perfil. Não dá. Então, assim, tem que ser criado o modelo dessa família e definir os papéis. Então, você faz isso, você faz aquilo, nós vamos fazer aquilo, nós vamos fazer isso e nós vamos caminhar para o mesmo objetivo, né? Porque senão, você casou e começou a fazer assim, a gente sabe onde isso vai acabar, infelizmente. Então, o aspecto maior é esse. A mulher ela tem uma visão mais de propósito, mais de cuidado da família, e o homem é mais pragmático no sentido de prover, não deixar faltar, vou dar segurança, vou prover, só que ele tem muita dificuldade depois na hora de administrar, nessas minúcias, esses pormenorizinhos, né? Você sabe o que a sua pequena está precisando, você sabe que tem que ir na farmácia, sabe que a roupinha está ficando... Hoje mesmo de manhã a gente já eu fui comprar um pisante para mim, eu sei que todo mundo saiu de calçado, porque o guri já estava sem, a menina não sei o quê, então, e eu não sei. Quem sabe é ela. Então, é muito gostoso, mas é bem diferente. Tem que ficar ligado nessas diferenças do homem e da mulher. E aí também realmente faz todo sentido, tudo que você falou. E aí perceber, acho que trazer isso mesmo para a consciência, porque o que dá para ver, não só na minha vida, assim, mas de outros casais também, que realmente a gente quer que o outro veja tudo como a gente vê. Esse é clássico. Esse é o clássico. É clássico. Daí entra no dinheiro, entra em sentimentos, em qualquer situação. Em qualquer situação. Então, se o outro não está atendendo essa minha expectativa, porque eu estou vendo por que ele não está vendo essa necessidade. Então, é entender justamente essa diferença. Tem aquela história do livro, né? Que o óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente não traz isso para casa. Teve uma vez, se não me engano, não lembro muito bem a situação, mas a Leide ficou bolada comigo porque eu deixei de fazer alguma coisa. Eu falei, olha, mas você pensou tudo, né? Ela, sim, dentro da sua cabeça. Lembra que eu sou um homem, então se você não falar para mim, olha, vai ser assim, nós vamos fazer dessa forma, assim, não estou dizendo, né, que, atenção homens que estão nos assistindo, né? Inclusive, é bom o homem assistir, elas podem, para saber como que ele vai lidar com a esposa dele. Que você tem que estar atento à pessoa que está com você. Sim. Mas muitas vezes a gente não comunica. E aí gera uma expectativa, frustra. Aí qual que é o problema da comunicação que eu vejo também no dinheiro? Aí você vai acumulando. Aí quando dá uma gotinha, cai uma gotinha a mais, transborda o copo. E lembra lá atrás aquela situação do dinheiro que você falou para mim? Pronto. Aí já tem uma briga. Porque daí tudo, neste momento que jorra tudo, todas as coisas ganham uma proporção muito maior do que de fato elas tiveram quando aconteceram, né? Porque acumula. Exato. E aí nosso grau de cognição já reduz, então nós ficamos extremamente emocionais e todas as nossas ações, as nossas palavras e realmente decisões que a gente pode estar tomando nesse momento estão sem cognição, totalmente emocional. Porque a gente deixou todas as questões acontecerem. E vai bater no dinheiro, não tem jeito. Invariavelmente vai cair no financeiro. Não tem como, isso aí. Por isso que eu achei que realmente é um assunto muito interessante de ser tratado, porque é uma coisa que eu tenho percebido com várias pessoas. E justamente o que mais pega é onde a mulher hoje se colocou, né? Então a gente ainda tem os arquétipos, né? Então por mais que, por exemplo, eu sou jovem, sou desse século praticamente, né? Nasci no finalzinho do século passado, mas então fui criada neste século. Eu não sei, quando eu chegar nos 30, depois eu vejo. Você me conta como é que é, eu não sei. Então, quando eu chegar também eu te conto. Então, assim, a gente vem de uma transição, a nossa geração aqui que tá, né, nos 30, quase 30 e poucos, 40 ali, nessa margem de... Obrigado por me incluir. Obrigado por me incluir. Tava me sentindo excluído já no seu exemplo. Mas realmente acho que essa faixa de 20 e poucos, aquele pessoal que nasceu ali no finalzinho do século passado, que pegou essa transição muito grande do mercado de trabalho, do digital, né, de toda a era tecnológica. A gente passou por muitas fases e vamos pegar ainda muitas outras. Então imagina, a gente está passando por muita coisa ao mesmo tempo. Então, a gente tem ali já alguns arquétipos que foram trazidos para a mulher e para o homem, e existe, na minha opinião, eles existem, são fatos, né? As diferenças entre homens e mulheres
existem as diferenças que são construídas, que são ambientais, vamos dizer assim, e existem as diferenças que são biológicas, evolutivas. Então, existe. Então, a gente estar lidando com todas essas diferenças e a mulher está acumulando funções, porque ela não está deixando a maioria, pelo menos, não está deixando de serem casadas, né? Então, desempenhar o papel de esposa, elas não estão deixando de ter filhos, estão reduzindo a quantidade de filhos, mas não estão deixando de ser mães, a maioria delas. E aí estão inseridas hoje no mercado de trabalho, então tem esse acúmulo de coisas para serem feitas, e aí os papéis, homem e mulher, ficam mais compartilhados do que tão definidos, é o que dá para perceber. Não existe tanta definição quanto tinha antes. Ainda existem essas configurações de famílias, mas a maioria das mulheres que a gente quer falar aqui são essas mulheres que estão justamente com esse acúmulo de funções. São mulheres que estão tendo a sua vida pessoal, assim como eu, sendo esposa, mãe, tem toda a família original também, então está desempenhando o papel de filha, de irmã também, né? E além disso, sonhar em ser uma profissional de respeito, realizar seus sonhos, ter os seus próprios sonhos. Então, quando mistura todas essas funções em uma só pessoa dentro de uma família, aí a gente precisa tratar disso de uma forma diferente. E a gente acaba vendo que acontece muito, que começa a ter desistências, né? Eu não preciso disso, vamos desistir, vamos viver a nossa vida, vamos focar no que é meu, e aí traz um egoísmo que também não é a saída. Existe essa possibilidade, pode fazer sentido para algumas pessoas, mas às vezes essa é uma saída só porque não consegue ter formas de trabalhar essa situação que está fora de controle e que tem poucos exemplos para serem seguidos. Provavelmente não foi o exemplo do pai e da mãe, da maioria, então não consegue lidar com essa nova configuração da vida que a gente tem hoje, né, na nossa atualidade. Sim, só pegando o gancho, quase todos os meus clientes ativos, eles vêm tem um histórico familiar. Ou houve uma separação, ou eles são separados. Então, assim, não estou dizendo que é ruim, quer dizer, é ruim, né? O ideal é que isso nunca acontecesse, que uma família nunca fosse desfeita. Mas a pessoa, ela já chega carregando certos traumas, né? Ou não houve uma separação, mas nunca houve uma união legítima, né? Ocorreu ali uma situação, a criança nasceu e veio. Então, e todas essas pessoas, algumas questões que estouram no financeiro, quando eu cavo um pouquinho, ela retoma lá atrás. Até brinco assim que querer melhorar a situação financeira, se você não tomar a abordagem correta, não vai dar certo. Seria como eu querer que uma jabuticabeira produzisse mais adubando a fruta e não a raiz. Então, quando a gente vai lá, então vamos organizar nossas finanças. Vamos baixar aqui uma planilha, né? Ou a gente vai se organizar, nós vamos ligar, vamos cancelar tudo que está pendente. Não vai funcionar. Vai funcionar 1 mês, 2, porque você está tentando melhorar a vida financeira, adubando a jabuticaba e não cuidando da raiz. Tudo bem, tem que ter isso aqui? Tem, mas antes, vamos voltar e olhar para a nossa realidade, né? Como você falou, quais papéis eu desenvolvo, quais talvez mitos eu carrego, né? Eu fico muito atento quando eu vou atender uma família e eu vejo muito eu. Não, porque então, na minha conta, né? Não, porque o meu dinheiro, vocês estão casados. Né? Até que seja um trabalho de flexão, de falar assim, né? Nosso dinheiro. O meu, quer dizer, não, nosso dinheiro. Porque daí a minha casa, não, nossa casa. Para ver se, pelo menos a gente verbalizando, vai acostumando. Então, quando eu vejo muito essa individualidade num relacionamento, eu começo por ali. Porque se deixar, vai continuar até lá onde a gente sabe onde vai acabar. Então, assim, são realmente muitos papéis e às vezes até para se proteger, você toma essa posição defensiva, né? O meu. Então, muitas vezes eu fico analisando isso, assim, eu já olho para isso. Sabe? Na reunião, porque os encontros, sempre que possível, os que são feitos online, eu gravo e depois eu reassisto e vou pescando algumas coisas. E eu vejo muito, a minha casa. Não, então, porque esse aqui é o gasto do meu carro, porque eu tenho o meu salário. Já é um indicativo de que algumas coisas precisam ser revistas desde a comunicação do casal.
na crença, né, dessa construção do relacionamento até. Então, não adianta ver um monte de vídeos sobre dinheiro, nesse caso, que nem está ali ainda o problema, né? Tem que ser um pouquinho antes. É porque a gente, onde que estoura, né? Estou usando o limite da conta. Deixei de pagar uma conta. Então ali, beleza, mas ali é um sintoma, igual quando a gente tem febre. Beleza, vamos então investigar a origem dele. Aí é infinito. Aí é infinito. Aí não tem. Nunca vai acabar mesmo. Aí é infinito, não tem muito por onde correr. Aproveitando que a gente está falando de casais, esses dias você estava comentando no seu Instagram, falou bastante de um tema que eu achei até engraçado o nome, né? O nome é pesado, que é sobre a fidelidade financeira. No caso, a falta dela, né? Aí é a infidelidade, né? Infidelidade financeira. Deveria ter a fidelidade, né? Mas como é que é, então, essa infidelidade? Quando ela acontece? Porque, pelo que eu vi ali da sua postagem, nunca foi um assunto nosso ainda ali. Não chegamos nessa parte, pelo menos. Não sei se é um problema. Não encontrei no planejamento de vocês traços de infidelidade financeira. Então vamos descobrir aqui agora, talvez, Bora. né? Não vai. Talvez até eu descubra novidades aqui. Mas eu achei bem interessante, porque eu acho que não é algo muito falado. Não vejo muitas pessoas acharem que isso é importante. E pareceu ser bem importante. E as pessoas lá, algumas perguntas... eu não sabia que eu estava fazendo algo de errado aqui, né? Pra mim estava tudo bem. Teve um que comentou que ele é solteiro e falou assim, nossa... Então casar é muito complicado, porque tem até esse negócio de infidelidade financeira. Não é só infidelidade, né, no relacionamento. Exato. Em si, amorosa, em relação a outras Aham. pessoas, né? Então tem tudo quanto é tipo de fidelidade, né? Então explica pra gente entender o que é essa infidelidade financeira. Vamos partir assim, o conceito é bem simples. Eu não deixar claro ou evidente todos os gastos que eu tenho. Então parece, aquela história, começa uma besteirinha assim, muito estimulada em algumas lojas, aí por isso que vem esse arquétipo da mulher, né? Não, faz o seguinte, a gente vê inclusive, infelizmente, muito Reels falando disso, né? Não, mente, fala que o sapato não custou 500, custou 250, esconde a bolsa, deixa ela aqui na loja, compra e deixa ela aqui. Então, assim, isso é uma infidelidade financeira, ou seja, eu não fui... porque parte do pressuposto de que o dinheiro é dos dois. Então, é nosso, não é só meu. Então, se não é só meu, eu tenho que cuidar de uma forma que esse dinheiro não é só meu, é da minha família. E eu preciso comunicar ao outro que eu estou fazendo, né? Assim, não estou dizendo que tem que pedir, eu preciso pedir autorização do meu marido para comprar. Não, claro que, óbvio que não, né? Mas o comprar, o utilizar o dinheiro da família precisa ser algo que está muito claro. Não precisa chegar assim, preciso pedir autorização do James para comprar uma bolsa? Não, é óbvio que não. Mas a hora que chegar aqui, você comprou uma bolsa? Sim, comprei. Eu não vou esconder essa bolsa, exatamente. Né? Ou o que ela custou. Exatamente. Chego, mostra a bolsa, usa a bolsa, você comprou uma bolsa, tá? Exato. Comenta, então, foi assim, tanto, não vou mentir. Se não é interessante para ele saber o valor, tudo bem, mas se for para falar, não vou mentir. Exato. Quanto custou, Exato. Né? Custou tanto, né? Isso vai arrebentar com o nosso orçamento? Espero que não. Mas a infidelidade financeira é isso. É você ter uma vida financeira paralela à vida financeira da família. Então, ter gastos escondidos, ter um cartão de crédito que a sua esposa não sabe que você tem, ter uma conta, um crediário de brusinha que o seu marido não sabe, né? E ir carregando isso ao longo do tempo. Então, isso é infidelidade financeira, porque pensa, vamos voltar ao exemplo da minha esposa, estou sentindo usado. Pensa, você está lá, trabalhando, 2, 3 empregos, vivendo, administrando todos esses papéis, né? Você acredita que o quê? A pessoa está do seu lado, está na mesma balada. Também estamos trabalhando para quê? Porque nós estamos mirando um determinado objetivo e a gente está trabalhando para construir uma vida melhor juntos, vida a dois, né? Então, ok. Aí depois você descobre que não. Que ele estava gastando com jogo, que ele estava gastando com roupa, que, né, tinha um outro cartão de crédito. A partir dali você tem uma ruptura na confiança. Sim. Então isso é uma infidelidade. Peraí, não. Mas eu estou aqui me matando. E a outra pessoa não. Então também, aí começam os problemas. Não, então ao invés de sentar como adulto, fazer um acordo de convivência, colocar tudo em pratos limpos e beleza, então daqui para frente nós vamos seguir junto. Não, aí começa, não, mas se ele faz, eu também vou fazer. Se ele pode, eu também posso. E aí a gente vai criando problemas em outras esferas. Porque daí isso pode
permear outras esferas do relacionamento. Então, peraí, não, se eu já estou escondendo uma coisinha aqui, eu vou esconder um outro negocinho acolá. Então, assim, e aí você cria um ambiente muito fecundo, né, muito propício para entrar outros problemas, né, uma mentira, né, uma deslealdade. Então, a infidelidade financeira é um negócio muito sério, realmente pouco abordado, porque dinheiro virou um tabu, fala-se sobre tudo, e acho que é até meio cultural, né, a gente pega assim, você vai sentar numa roda de amigos e tal, o pessoal, parece que se você falar quanto você faturou, ou que você está bem, soa meio pedante, assim, meio arrogantão, É verdade. né, assim, nossa, tá se achando já, né. Então, o dinheiro virou tabu. E nos casais também. Então, a infidelidade financeira é um negócio muito sério. Então, do mesmo jeito em que a gente abriu a vida para o outro, né? A gente precisa abrir também os extratos. Sim. Não é uma questão de ficar assim olhando, né? Me dá sua senha da conta, me dá a senha do seu telefone, eu vou ficar vasculhando o seu extrato. Não, isso aí o nome disso é paranoia. Né? Daí, na próxima episódio, você chama um psiquiatra, um psicólogo. Aí vocês falam sobre isso. Aí vocês falam sobre isso. Mas eu estou falando assim, uma vida sadia de pessoas adultas em que você confia plenamente no outro, é isso. Assim, tinha que ser algo fluido isso, né? Algo que só flui, faz parte da Nós estamos rotina. trabalhando bem. Só que a gente percebe que é uma questão cultural. Isso ele é estimulado pelo mercado. Não, esconde, não, tem um cartão só para você. Tive um cliente que não faz a compra e deixa aqui na loja para retirar depois, para o seu marido não saber. Fala que você ganha de presente da amiga, sabe? Então assim, cara, não, isso é muito errado, mano. Isso vai dar merda lá na frente. Muito, porque quebra a confiança, né? Imagina, confiança. Por causa disso, depois você quebrar a confiança dentro do seu relacionamento. Isso é tão sério que eu brinco, mas é real. Né? Eu estava discutindo isso um pouquinho pela manhã com a minha esposa. Né? Talvez eu tenha que, até refletindo para mim mesmo, né? Fazendo uma reflexão aqui no podcast, eu tenho que refletir um pouco mais sobre essas indicações, a seriedade delas, mas assim, eu tenho muitos casais que foram indicados pelo pároco da minha paróquia. Ou seja, eles foram lá para uma direção espiritual, porque tinha um problema no relacionamento, o padre muito sabiamente identificou que o problema é financeiro. Não era espiritual em si. Acaba impactando, né? Sim. A gente pensa assim, temos ali 5 pilares que norteiam a vida de qualquer pessoa. 3 são imutáveis, a gente pensa assim, a nossa fé, a nossa família e o nosso trabalho. Porque a nossa fé, a nossa família e o nosso trabalho. Porque assim, a nossa fé a nossa família a gente constitui para ter ela a vida inteira, e é através do nosso trabalho que a gente santifica, né? Até isso é um construto, né, de São José Maria Escrivá. Ele sempre fala que nós nos santificamos, a gente que é o ser humano normal, né, não vamos ser grandes santos, mas a gente se santifica no trabalho. Então é através do meu trabalho que eu santifico a minha família, provendo e cuidando. Eu me santifico fazendo mortificações diárias, né? E santifico outras pessoas. Legal. Você tem a equipe, existem pessoas que dependem da sua empresa, né? Aí tem próprios clientes. Outras famílias que vocês atendem. Então, é o trabalho. Mas existem outros 2 pilares que são o bem-estar. A gente precisa viver bem, sabe? Ter boas experiências, poder dar alguma coisa legal. Daqui a pouco vem Dia dos Namorados, né? Poder presentear. E, segundo a minha esposa, nesse momento vocês não estão vendo, mas eu estou usando meu presente do Dia dos Namorados já. Ah, tá. Que é um tênis. Ela falou, é seu presente, tá? Já fica como presente dos namorados. E o bem-estar. E o último é dinheiro. Ele é o último, mas olha só que engraçado. Para você viver bem a sua fé, você vai querer, às vezes, fazer uma doação, devolver o dízimo, ou participar de uma formação, você vai precisar de dinheiro. Para você prover a sua família, olhar para ela e ver que ela está bem, você vai precisar de dinheiro. Para você desenvolver o seu trabalho, você vai precisar de dinheiro. Para o bem-estar, né, ter brusinha, ir para academia fazer e tal, umas viagens, plano de saúde, vai precisar de dinheiro. Então ele é o último, mas ele permeia todos. Só que quando você troca ele de lugar e coloca ele antes da sua família, antes da sua fé, antes do seu trabalho, aí ele vai ruir. A gente tem um problema sério. Então, a infidelidade financeira, ela é muito grave, porque muitas vezes você tem não tô pormenorizando, mas você tem lá uma infidelidade amorosa, alguma situação, às vezes é uma falha mais de caráter,
Você tem uma pessoa tem que desenvolver ali a virtude e tal, Valores. e Deus abençoe que o casal se encontre. Mas a fidelidade financeira, ela vai ruindo aos poucos. E o que a gente mais tem acompanhado são histórias assim de... agora que essas histórias aí de tigrinha, essas paradas todas de jogo e tal, agora, recente, né, lá na minha cidade, uma pessoa pegou 200 mil emprestado com vários, colocou nesses jogos ali de azar que existem e perdeu, e nesse exato momento ela está desaparecida. Então, assim, por quê? Escondeu da família. Meu Deus. E agora a gente não sabe como é que essa pessoa está. E assim, coloque aí nos comentários, com certeza você sabe de alguma história de alguém que é muito comum. Para não baixar o padrão de vida da família, o homem ficou escondendo que estavam falidos. Aí quando a mulher descobre aquele caos, aí vem uma separação. Nossa, é muita história. É muita história. Inclusive histórias, eu gosto, esse é um adendo, eu gosto muito de histórias de crimes. De ver histórias de crimes reais. E eu já vi, inclusive, várias histórias bem trágicas que começou com essa infidelidade. Financeira. Que o homem não, por vergonha, por atingir a masculinidade dele, etc., ele esconder isso e acabar acontecendo situações bem parece trágicas. Um negócio besta, assim, não vou falar, né? Então, aí assim, dica prática aqui do podcast. Eu preciso pedir, então, opinião pro meu marido, né? Porque ficou meio com algo assim, não... Eu sou independente, eu não preciso pedir opinião de ninguém. Essa é a linha tênue que a gente está vivendo nesse momento do mundo. Mas não casou, caramba? Então, vamos dividir a vida, né? Até porque a gente vive o mesmo estilo de vida. Essa que é a grande questão. Como que vai ser diferente se tudo que a gente faz quando a gente casa, a gente faz com a nossa família, a gente inclui nossa família, porque se não faz, então não tem por que a pessoa estar casada. Você vive sozinho, então. Não deveria ter casado. Então, assim, se você vai viajar, você viaja com sua família, menos que seja de trabalho. Mas, é algo da família, né? De lazer. Você vai viajar com sua família, você vai sair para um restaurante, você vai sair com sua família. A casa que você vai ter, você tá com a sua família. Então, como que você tem o seu dinheiro, que é só seu, que está num padrão e a outra pessoa em outro padrão, seja mais ou menos, como que vocês vão alinhar tudo que vocês fazem se cada um está lidando da sua forma? Não tem como dar certo. Então, o padrão de vida, as coisas que vão ser feitas, vão ser em conjunto. Então, não tem como não ser compartilhada toda essa questão. E eu sempre falo assim, então vamos fazer o seguinte, à medida que eu vou avançando nos casais, eu sempre falo assim, façam acordos de convivência. Então, legal. Assim, eu tenho que, porque senão daqui a pouco eu vou comprar um copo de R$30 e eu vou ter que ligar para minha esposa, o Diego liga, porque eu não faço nada sozinho. Então assim, hoje mesmo a resenha desse tênis eu falei assim, eu tô pensando num tênis assim, assado. Ela, então tá bom. Aí eu até brinco com a vendedora, a minha esposa falou que eu gosto desse. Então, se ela falou que eu gostei desse, eu vou levar esse. Então tá bom. É isso mesmo, é isso aí. Mas assim, criem acordos, então assim... sei lá, até determinado valor, eu não preciso discutir a compra, mas venhamos e convenhamos. Dentro de um orçamento, se eu for escolher, sei lá, vou jogar, vou falar, aproveitando que é um podcast masculino, feminino, né, para mulheres, vou jogar para mim então, homem consumista, que é o caso aqui, sou eu. Eu gosto muito de equipamentos eletrônicos, então assim, vou comprar exemplo real aqui, gente, Eu sempre toquei alguns instrumentos musicais e eu estou numa gana, eu comprei um violão quando me casei e vendi o violão e agora eu estou numa gana de comprar esse violão de novo, um outro violão para mim. Então assim, o violão que eu quero comprar custa ali em torno de R$1.500, R$2.000, eu acredito, até R$3.000 seria um orçamento. Então assim, eu preciso de autorização da Lady para comprar esse violão? Sim. E eu não estou falando autorização, que é o que a galera quer colocar de pedir bênção. Não, a gente não está contra um ou outro, no sentido assim, olha, você sabe o quanto eu gosto de instrumento musical, vendi o meu e eu estou querendo comprar outro. O que você acha? Traz a discussão para dentro do casal, para dentro do orçamento do casal. E aí a gente vê dentro das... Porque daí ela vai falar, olha, considerando a minha situação, ela falaria, com certeza, a gente já conversou sobre isso, olha, beleza, mas então, no meio do ano vence o segundo semestre da escola das crianças, eu estava pensando nisso, tem um dentista delas e tal, então tá bom. Então isso não é uma prioridade agora, nós vamos colocar um pouquinho mais para frente, vamos sanar essas outras e aqui a gente faz junto. Beleza, beleza.
Deu 5 minutos de conversa e a gente resolveu. Então, assim, para vocês que estão, para as meninas que estão, mulheres que estão acompanhando a gente agora. Então, o que eu faço? Eu preciso pedir bênção? Não, não precisa, mas faça um acordo de convivência e define assim, pô, o que for de uma monta maior, um volume maior, não é pedir autorização, porque não tem uma relação de pai e filho, né, de subordinado, não é uma relação de subordinação, são casados, então assim, traz para discussão. Olha, estou para poder olhar para todos os aspectos dos custos. Estou pensando em trocar o meu telefone celular. O que você acha? Eu penso que a gente, legal, mas vai pagar como? Vai ser assim, vai entrar tal grana. Beleza, estamos alinhados? Estamos. Show! Resolveu na conversa. Agora a pessoa, não, acho que estou querendo trocar de telefone, mas acho que em 10 vezes dá, vai lá e faz. A pessoa, né, casou comigo, não pediu minha opinião, não quis saber se era o melhor pra gente, não perguntou se eu queria também. Daí começa isso, né? Não perguntou se eu queria, não tá vendo que eu tô com sapato, que eu tô mulher, né? Não viu que eu tô precisando de um sapato? Será que não viu que o meu perfume acabou? Será que não viu que o meu creme tá acabando, eu queria comprar outro também? Então, assim, e remonta naquela questão, né? O homem é muito 0 e 1, a mulher é mais complexa. Então, assim, homens, né? Olhem esses detalhes, assim, eu sempre fico de olho, assim, minha esposa. Acabando o perfume dela, está acabando os cremes e tal. Quando eu vejo que ela está usando muito o mesmo sapato, eu falo, então está na hora de dar um sapato novo para ela. Então, é isso, sabe? A infidelidade financeira, por que ela corrói? Porque não é só esconder uma compra. Houve, além de esconder uma compra, uma falta de zelo, uma falta de amor, de olhar para o outro, sabe? De se mortificar antes, né? Aquilo que eu disse para você sobre... Muitas vezes a pessoa até está fazendo, talvez mais para frente a gente toque nesse assunto, ela até está fazendo a coisa certa, mas pelo motivo errado. Né? Então, assim, você gastou sem o outro saber, mas não olhou para o outro, será que o outro não está precisando? Será que, poxa, eu não poderia, em vez de gastar para mim, gastar para minha esposa, né? E é um assunto bem, quando eu e minha esposa acompanhamos alguns noivos, e é um assunto bem delicado, inclusive. Numa hierarquia, antes dos meus filhos vem a minha esposa. E aí o mundo moderno hoje, não, meus filhos em primeiro lugar. Não. Porque eles só existem porque a gente se casou primeiro. Então eu vou olhar para ela, se ela não precisa de nada, eu vou olhar para eles, eu estou falando agora enquanto homem, né? Eu vou olhar para ela, se ela não precisa, eu vou olhar para eles sempre precisam. Puta merda, a criança sempre precisa de alguma coisa. Aí sim, aí vem para mim, né? Aí sim que sou eu. Mas... essa questão da infidelidade é isso, a gente acaba sendo muito autopiedoso, muito soberbo, não, eu, né, é o século do eu, né, eu preciso estar bem, eu preciso pensar em mim antes, que eu estando bem, os outros vão estar bem, não vão, tá? Tudo bem, você precisa estar bem. Tem um limite disso, né? Existe um limite, exatamente, existe um limite, porque se você pensar mais de eu, você vai virar um egocentrismo, né? E aí nunca vai chegar a vez dos outros. Exato. E aí sempre vai ter uma necessidade diferente para você. E a infidelidade financeira vai começar a meio que se ramificar. Então, como que corta esse mal pela raiz? Eu sempre dou 2 orientações para os casais. Primeiro, vamos fazer no estilo coach. Daqui para frente. A gente não é delegado, a gente não é investigador para ficar abrindo extrato para mostrar... Do que já passou. Já passou. Então, assim, você é mulher que está assistindo agora, né? Dica prática aqui, inclusive, isso aqui eu só faço com quem paga a mentoria. Primeiro, criem um momento. Você faz um monte de coisa o dia inteiro, né? Tá atribulado e tal. Inclusive, essa é muitas causas de brigas, porque o homem chega numa rotação. A mulher estava lá em outra preocupada, ela vem falar, não, mas esse gasto aqui, o cara tá com 300 milhões de coisa na cabeça. Vai ser o quê? Chute na canela. Vai dar briga. Ou o homem vem aqui num dia em que a mulher estava naqueles dias, teve filho chorando durante o dia, queimou os trem do almoço, atrasou não sei o quê, funcionário não veio, ela tá só o caos, o cara... Hein, tá olhando essa brusinha aqui? Vai tomar chute na canela. Então, assim, primeira etapa, primeiro passo de tudo, para nunca mais incorrer na infidelidade financeira. Dica prática aqui agora para vocês. Criem o momento. Então, eu gosto de tomar vinho, eu gosto de cerveja, ela gosta de vinho. Tem filhos? Pelo amor de Deus. Cansa os abençoados durante o dia, coloca eles para dormir. Então, colocou as criancinhas para dormir, toma lá um banho, fica cheirosinho, fica cheirosinha.
cria um momento, sabe? Desliga a TV, tira a distração, abre uma cerveja, abre um vinho, aí sim a gente vai conversar sobre esse assunto. E vai começar assim, olha, então já criou um momento, não tem briga, não tem rusga, tá todo mundo naquela rotação gostosa e tal, aquele papo tá fluindo. Eu não estou contra você, essa frase vocês vão repetir. Eu não estou contra você. Porque a gente está junto, a gente é um casal, não estamos disputando. Então, nesse sentido, eu estava pensando que nós poderíamos cuidar da nossa vida financeira assim daqui para frente. O que você acha? Ou, né, foi o caso da minha esposa, o que você está sentindo? Primeira pergunta, como está a nossa vida financeira? O que você está sentindo? Não estou perguntando o que é certo e o que é errado. O que você está sentindo? O outro vai falar, estou sentindo que está bem ou não, acho que a gente poderia melhorar aqui e aqui. Então, assim, está no momento, não está estressado, está tomando uma bebida legal. Então, as coisas vão fluindo. Ah, legal. Então, olha, se a gente está sentindo que precisa melhorar, vamos então, a partir de agora, criar uma dinâmica de eu pago as contas então, ou você paga tal e tal conta, eu fico responsável por essa. Aí vocês vão criar um modelo de vocês que funcione para vocês que estão assistindo agora. Porque o seu é diferente do meu, que é diferente do seu. E aí cria esse modelo, então daqui para frente vai ser assim. Ah, mas deixa eu ver o que você gastou. Não interessa. Quer cavar o passado? Faz terapia de casal com um psicólogo, um bom terapeuta. Quer organizar as finanças e não ter mais nenhum tipo de infidelidade financeira? Faz isso que eu falei aí daqui para frente, que seria o segundo passo. Então, daqui para frente, a gente vai se comunicar melhor sobre os gastos, sobre o que está comprando, de onde está indo o dinheiro e principalmente o que está entrando. Eu já atendi casal que eles não sabiam exatamente quanto que o outro ganhava. Então, não é uma disputa, mas é assim, tá, beleza, você sai aqui de casa todo dia para trabalhar, fica mais tempo no trabalho que com a própria família, eu preciso saber o quanto que está rendendo. Então, primeira etapa para nunca mais cair no problema da infidelidade financeira, daqui para frente. Criem um momento, que vocês vão conversar sobre dinheiro, um momento propício, e definam como que vocês vão lidar com o dinheiro daqui para frente. E aí vai executando e uma vez por mês cria um momento de novo para trocar essa ideia, evitem a todo custo, falar sobre dinheiro em momentos de alto nível de estresse. Porque aquilo que você falou, a gente já não pensa direito, aí é chute na canela, aí puxa história antiga, então lembra, né, lá em 1940. Então, assim, façam isso. Eu tenho certeza que se fizer isso, vai solucionar de hoje para amanhã? Não vai. É um mas processo. É um processo que com o tempo vocês vão construir, e vocês vão ver que a vida vai fluir mais legal. Você vai ter alguém para pedir opinião, alguém para dividir as decisões, as coisas vão ficando mais leves, e aí isso vai descamando, sabe? Você começa a perceber assim, nossa, aí você começa a perceber, parece que a vendedora, ela está sendo treinada para me empurrar essa situação que vai impactar lá na minha casa. Aí você começa a descortinar algumas coisas, sabe? Vendo que o sistema, o tal do sistema é foda, o sistema, ele está se posicionando de uma forma para que você tenha esse individualismo, para que no fim você consuma mais. O importante é consumir. Então, fidelidade financeira é um negócio sério, tem destruído vários casamentos, mas a solução é simples. Né? A solução passa pelo diálogo, pelo amor, pelo carinho mesmo, na hora de consumir. Né? Legal, muito bom. Adorei as dicas. Anotadas aqui, gravadas, né? É verdade, registradas. Está registrado. Pode, né? Pode. Então, a gente falou então de alguns pilares aí que você comentou, que é importante: fé, família e trabalho e dinheiro, que está envolvido em tudo. Assim também eu vejo a fé, que está envolvida em tudo, então a gente não vai entrar especificamente nela, mas então falamos de família e agora de trabalho. Vamos falar um pouquinho de trabalho. Então, uma dúvida que eu percebi ao longo da minha carreira, como eu já tive em momentos bem diferentes, né, de financeiramente, de como eu estava enquadrada, né? Então, por exemplo, já tive a fase de estar ali como estudante, dependente de bolsa de faculdade, depois fui para uma fase que consegui passar num concurso, então fui como concursada lá na sua City, né? É verdade. E então experimentei essa experiência de ser funcionária pública. Depois disso, experimentei a experiência de estar trabalhando no setor privado, porém em CLT. E depois disso fui trabalhar como autônoma e consequentemente ali com crescimento hoje
como empresária, tendo uma equipe, né, não sendo mais autônoma, agora com uma equipe empresária. Então, percebo que são formas... Verdade, você acabou passando por todos os... Se a gente for parar para pensar, você passou por todas as etapas, né? Olha aí. Olha aí, eu tô falando agora... Eu não tenho como ter só 29 anos, gente. Tem alguma coisa errada. Não, tem alguma coisa acho. errada Ou nos meus documentos. O seu dia tem 48 horas. Verdade. A relatividade de Einstein. Exatamente. Aí, vamos estudar. Seu dia está diferente. Tá. Então, assim... É interessante ver essas diferenças que realmente a gente lida diferente com o financeiro, com a perspectiva, com os planos. Eu percebo isso. Mas agora você, que é da área financeira, que atende pessoas, qual a diferença que você percebe? Existe de fato? É uma coisa muito individual? Existe essa diferença de como ver o dinheiro dependendo de como a pessoa está inserida no mercado de trabalho? Dá diferença, sim. Eu até brinco assim, né? O ser humano... ele é muito diferente, mas igual. Então, sempre tem uma intersecção de comportamentos ou de situações que ele é muito igual. E hoje, a minha carteira de famílias ativas, ela é composta essencialmente por profissionais liberais ou empresários, né? Justamente pelo fato de, neste momento da minha vida, eu também conseguir me comunicar melhor com esse perfil. Porque eu também já fui CLT, já fui concursado e hoje tenho equipe, mas ainda estou mais como eu empresário, né? Eu empresário sozinho, eu tenho uma equipe, mas ela é terceirizada. Então, assim, tem diferença? Sim. O que acontece? Vou separar em dois grandes grupos para a gente não ficar falando mais 2 horas aqui seguida. Sim. Mas se a gente for parar para pensar, eu vou até falar sobre a perspectiva da mulher. Então, assim, você tem o CLT e vamos colocar dentro de um primeiro grupo, o CLT e quem é a pessoa que tem concurso público. E no outro grupo a gente coloca empresário, profissional liberal. Qual que é a principal diferença que eu vejo? Quem está ali sobre esse chapéu do CLT e do concurso público, por mais que ele saiba que ele esteja fazendo uma cagada financeira, ele sabe que no mês que vem o salário vem. E que, independente, principalmente para quem é empregado público ou concursado, ele sabe que existe um recolhimento do salário dele mensal compulsório que vai para um plano de previdência próprio, né? O termo técnico é RPPS, que é o regime próprio de previdência privada. Então, assim, independente ali das cagadas que ele faça, dos consignados que ele pegue, ele vai ter uma previdência no futuro, né? A gente espera que ela esteja saudável até lá. E ele sabe que no mês que vem entra o salário de novo, então, sei lá, eu renegocio aqui uma fatura do cartão, eu pago o mínimo. Então, ele tem uma preocupação, mas é uma preocupação mais focada no agora. Então, eu sei que eu posso consumir um pouco aqui, que daí, no mês que vem, eu vou ter esse meu crédito sanado, eu parcelo, eu renegocio, eu faço alguma coisa. Então, ela é mais centrada no agora. Quando eu vou para o segundo grupo, de profissional liberal, de empresário e empresária, ela sabe que se não for pela própria força do trabalho dela, de venda e de faturamento, mês que vem não tem dinheiro. Ela sabe que, eventualmente, uma cagada financeira, né, feita nesse mês vai reverberar, talvez, pelo resto da vida dela. Porque se ela não vender, e aí você tem um profissional, principalmente mulher, tá? Principalmente mulher, não estou dizendo que as do primeiro grupo não tem, mas as que eu trabalho, elas têm isso muito latente, é a preocupação com o futuro. Então, assim, elas sabem que todo o faturamento dela depende do trabalho hoje, então eu tenho uma parcela do meu trabalho que vai garantir o meu sustento, o meu faturamento hoje, mas eu sei que vai chegar um momento que eu não vou ter o mesmo desempenho e o meu desempenho vai cair, então lá na frente eu já preciso utilizar da minha energia de hoje para garantir o meu futuro. Então, entre esses dois grupos, é mais raro ver essa preocupação com o futuro no primeiro grupo de assalariados e a galera concursada. Não estou falando mal, tá, gente? Porque eu era, então eu era desse. São só diferenças, né, que a gente percebe. Abordagens diferentes. E já eu percebo que a mulher que é empresária, ela tem essa preocupação de ter um orçamento, seguir um orçamento, separar um pouco para o futuro, porque ela não sabe se lá na frente ela vai ter o mesmo desempenho ou vai ter esse recurso guardado para fazer frente à aposentadoria, porque
não tem, entre aspas, ninguém por ela. Né? Então, são esses dois comportamentos que eu vejo que são muito latentes. Essa é a grande diferença entre esses dois grandes grupos, que é a visão, a preocupação com o futuro. Pensar no hoje em função do futuro. Não dá para viver só de futuro, senão você deixa de viver hoje, deixa de aproveitar. Aí não tem o futuro também? Lembra que eu falei do pilar bem-estar? Ele diz respeito ao hoje, né? Mas eu também preciso, como eu tenho o pilar família, eu preciso pensar no futuro. Então esses são as duas grandes diferenças que eu vejo. O empresário, quando eu converso com ele, quando eu converso com a profissional liberal, no discurso eu percebo uma preocupação maior com o futuro. Com saber que lá no futuro, se eu não fizer hoje, não vai ter ninguém por mim. E diferente quando eu converso com uma pessoa, tenho sim na minha carteira pessoas que são concursadas. Tem essa preocupação com o futuro, mas você percebe que ela é um pouco diminuída, porque pelo trabalho dele, pelo esforço dela ali, eles têm ali um plano de previdência para ajudar. Mas essa é a principal diferença, a preocupação com o futuro, nesses dois casos. Eu percebo uma coisa também, já falando até dessa experiência. Quando a gente começa a trabalhar como autônomo, como empresário, a gente começa a ver que, não só do ponto negativo, assim, o futuro depende, por exemplo, eu passo muito por isso, vou ficar pensando no futuro, então tendo que buscar estratégias para garantir, que não existe garantia, não acredito em nenhuma garantia, nem em concurso público, nem nada, mas você tenta ali ter o máximo de garantia sobre esse futuro, sobre manter o mesmo padrão de vida que você conquistou até agora. Então é uma preocupação realmente muito, muito presente desde o início. Mas também vem a questão positiva, que eu vejo como positivo, que é justamente você visualizar que agora quem está no comando é você. Sim. Que antes, quando você está no setor público, ou, né, mesmo que seja no privado, mas como funcionário de alguém, você ganha o que aquela pessoa te estabeleceu e o crescimento seu está totalmente refém do crescimento do que aquela pessoa decidir, por exemplo, né? Então, agora você fala, agora as rédeas são minhas. Eu vou decidir o quanto eu posso, o quanto eu quero, o quanto eu vou mais. Agora não, agora eu vou menos, porque agora faz sentido ir menos. Então, a gente traz essa liberdade que às vezes as pessoas se aprisionam nisso, porque se a pessoa for também só pensar assim, que é uma coisa assim que eu já conversei com vários profissionais que vendem hora, né? Que é, por exemplo, é o nosso caso hoje. Que é o nosso caso, que é o profissional da saúde, sim, né? Sim. Ele vende hora. E ela é limitada. E ela é limitada, é um recurso limitado. Então, se você vende sua própria hora, então é muito comum a gente observar nesses profissionais que agora eu quero mais, porque eu tenho um projeto novo, vou apertar um pouquinho mais, então eu vou abrir mais um horáriozinho aqui que eu ia descansar, que eu ia estudar, que eu ia fazer alguma coisa. Se a gente vê, por exemplo, no caso do médico, seria o médico que fica emendando plantão. Por exemplo, né? Então, eu vou pegar um plantão que eu já queria ter me livrado, né? Não queria mais fazer, não tô aguentando fazer, não vou pegar mais uma parceria. Por quê? Porque agora você é que comanda até quanto você vai vender do seu tempo, quanto ele vai custar, né? E aí, se você percebe que tem oportunidade, ou você quer vender mais isso, você pode ativamente vender isso, ou tá tendo uma demanda já, né, que busca muito. Então, a gente acaba tendo toda essa jogada ainda para lidar. E aí, isso impacta totalmente na diferença. O que eu ganho nesse mês, não é o que eu ganho no mês que vem, pode ser mais, inclusive. E aí, a gente consegue ter na mão essa possibilidade de cada mês você fazer um pouco mais e ganhar mais. Então, assim, esse impacto também de toda essa diferença, e aí traz toda essa questão também de, será que questão de família, estou fazendo pela família tudo isso, e aí vai gerar um impacto também na família, né? Então, você percebe nas suas mentorias que as pessoas trazem também essa questão dessa prisão que de repente ela acaba se... Começa com a liberdade, mas ela se enfia numa prisão no final. Sim. Porque ela consegue decidir o quanto mais ela vai. E aí, quando ela vê, a qualidade de vida dela, o padrão de vida dela está preso naquilo que ela construiu. Sim. Eu tiro isso por mim. Tiro isso por mim, né? Eu tive toda uma caminhada corporativa. Então, eu trabalhei em um banco privado, depois trabalhei no mercado
conectado ali ao agronegócio, depois fui para o banco público com mais de 10 anos. Então, são mais de 15 anos de vida corporativa, ou seja, eu brinco que eu ia para o banheiro e estava sendo remunerado para ir ao banheiro, né? Para não falar outra palavra, porque é um podcast de mulheres, então a gente precisa ser mais fino. Mas eu era remunerado para ir ao banheiro. Se eu ficasse lá 2 horas, eu ia receber salário do mesmo jeito. Não muda nada, né? Hoje eu fico morrendo de medo de ter uma dor de barriga, porque senão eu vou ficar sem dinheiro. Então, assim, quando eu me desliguei do emprego público em 2022, eu estou para dizer que hoje, quase 2 anos depois, isso está mais consolidado para mim, de que eu estou por mim mesmo. Não tem mais ninguém por mim, ou seja, peraí, se eu não fizer, ninguém vai fazer, né? E aí você começa a ter alguns problemas, aí você começa a talvez erguer as paredes da sua prisão. Então, essa experiência foi minha, assim, a pergunta que você fez foi muito legal, porque vou dar o meu exemplo. Eu acredito que todo empreendedor, mesmo que seja só como profissional liberal, não tenha equipe, né, todo esse custo de ter uma empresa, mas se ele tem ali, ele por si, né, ele faz o seu salário, né, o seu rendimento, todos vão passar por isso. Assim, todos que eu converso, que eu tenho a oportunidade de ir um pouquinho mais a fundo, eles todos relatam as mesmas coisas. Então, assim, eu passei por esse vale da sombra da morte. Então, assim, foi muito difícil para mim virar essa chave. Não é um negócio assim, nossa, agora, beleza, deixei aqui meu crachá, agora eu sou empreendedor. Foi muito difícil, assim, foram muitos meses de reflexão, vontade de desistir, querer voltar atrás, de pensar, baita caca que eu fiz com a minha vida. E foi. Só que aí aí tem que tomar o cuidado para você não ir para o outro extremo. Que é assim, não, então, peraí, já que depende de mim fazer o meu próprio faturamento, mas eu não tenho, aí é o problema da falta de planejamento. Eu não tenho uma falta de planejamento, mas eu vejo que se eu acelero, entra mais, e que eu faço? Afundo o pé no acelerador. Se a gente for usar esse exemplo de um carro, ele não foi feito para andar uma viagem inteira de 1.000 quilômetros na velocidade máxima. Ele vai fundir no meio do caminho. A mesma coisa o empreendedor. Então ele vai, o que acontece? Principalmente para a gente que é horista, né, que vende horas. Uma empresa normal ela tem 3 processos: entrada, processamento e saída. Quem vende hora, ele tem um 4º processo: entrada, processamento, saída e feedback. Se você não pega essa saída financeira e não adiciona ela de novo na operação, você não vai conseguir, porque assim, você vai ter um limite de horas. Você acelerou e viu que você quer faturar, mas se você pega todo esse dinheiro, não tem um planejamento financeiro, e aí quando entrou a primeira grana, você foi lá e aumentou o nível da família, aumentou o padrão de vida, começou a comprar um carro melhor, é justo? É. O trabalhador merece seu salário, mas se você foi demais, você começa a exigir muito dessa operação sua, a sua vida pessoal começa a exigir muito da operação. Assim, então vou trabalhar mais. Então você começa a trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia. Aí você pluga nessa coisa toda uma outra cultura do não, eu sou empreendedor, eu tenho que trabalhar muito. É bonito eu fazer stories que eu estou saindo da minha empresa 10 horas da noite, que eu sou bichão, que eu trabalho muito. Aí você pluga mais essa variável junto. Então quando você está trabalhando 10, 12, 16 horas, um padrão de vida muito acima do que a operação aguenta pagar. Você bateu no teto, não tem mais como abrir horas, só você começar a atender de madrugada. E aí, como você não fez o feedback, ou seja, não injetou dinheiro na operação, ela vai começar a declinar. Você não vai começar a atender muito bem, vai ficar cansado, os clientes vão embora. E essa é a causa de infelizmente, muitos profissionais voltarem para o mercado como empregados, porque eles não entenderam essa dinâmica. Então, assim, porque a partir do momento que eu levo uma vida mais estável, do ponto de vista de nível de vida, começo, então, tá, tudo bem, depende de mim eu faturar mais, mas se eu for mais eficiente com esse recurso, então eu sempre uso, inclusive, Mara, não sei se você sabe, mas eu sempre uso você como exemplo, porque olha só, você era profissional liberal fono, aí você foi lá e bateu no teto de horas, falou, peraí, né, me corrija se meu raciocínio estiver errado, porque eu preciso corrigir quando eu falar com meus clientes. Você era profissional liberal, bateu no teto de horas, falou, peraí, eu quero ter uma vida legal com meu marido, com a minha filha, mas eu não tenho mais como adicionar mais horas. Então não. Então eu vou começar a adicionar mais pessoas aqui nesse ecossistema para que a gente consiga junto ir mais, né, faturar mais.
Então, só que o que você teve que fazer durante um período? Teve que dar uma enxugada na qualidade de vida, não fazer aquela viagem que queria, não comprar aquela roupa que eu queria, por quê? Porque eu precisei reinvestir na operação, ou seja, sair de uma sala menor, ter a coragem de alugar uma sala maior, chamar outros profissionais para trabalhar comigo. Então, para você que está assistindo a gente, que vende hora, né, que presta algum tipo de serviço, esse é o único caminho para escalar. Não tem. Se você continuar vendendo as suas horas, achando que isso aí é o que vai te dar uma vida melhor, que é o que vai garantir o seu futuro, vai dar ruim, você vai pifar, o teu motor vai fundir. Então, o caminho é reinvista uma parte do faturamento dentro da operação para quê? Comprar um computador melhor, ter uma sala melhor, contratar uma secretária, ter uma equipe, alguém para cuidar do seu comercial, alguém para cuidar do seu administrativo e financeiro, para você sair de dentro da operação, ter uma visão mais estratégica e conseguir ganhar mais, aí você vai ganhar nível de escala. Agora, tentar ficar dentro da operação, só vendendo hora e querendo sustentar um estilo de vida muito superior, vai pifar, vai ficar doente, vai ter crise de ansiedade, vai acontecer esse problema. Então, assim, quando eu olho, por isso que eu gosto muito de trabalhar o planejamento familiar de quem é empresário. Quando eu olho para essa situação, junto, eu começo a trazer isso. Foi nessa última conversa. Se você parar para perceber, a gente não olhou o orçamento do mês passado. Mas a gente falou sobre os projetos, sobre o que está fazendo, sobre aqui o podcast, sobre as outras coisas, sobre uma viagem. Porque o planejamento financeiro é isso. A gente planeja essas questões, planeja outras fontes de renda que não dependam diretamente de mim. Então, o empresário que trabalha com prestação de serviço, vendedor, e troca a sua hora por dinheiro, ele tem que entender. Ele vai começar falando de 1 para 1, mas depois ele precisa falar de 1 para muitos, e depois ele precisa ter uma equipe que fale com esses muitos para liberar mais horas para ele. Então, é um processo... É simples quando a gente fala... Esse é o processo simples que você explicou, está corretíssimo, mas ele é um processo que exige muitos passos. E gera muito impacto, né? Porque, por exemplo, assim, a minha esposa hoje, ela é servidora pública e hoje eu sou um empreendedor. Então, agora vamos trazer isso para dentro da realidade da família. Isso gera muito impacto, porque ela tem férias definidas. Então, por mais que, poxa, ela entende como ela entende, né? Um abraço, por amor. Como ela entende, mas chega um momento que isso gera conflito. Nossa, mas seriam as nossas férias e você está trabalhando, né? Nossa, mas é sábado, 3 horas da tarde, você está no escritório ainda, né? Eu estou aqui, poderia ficar de boa com os meus filhos. Então isso começa a gerar de novo, por isso que eu retomo o que eu disse lá no início de ter um acordo de convivência. Nós vamos empreender? Vamos. Então como é que vai ser? Aí eu e minha esposa recentemente fizemos esse acordo. Então você vai, um exemplo, né? Tá com muita demanda? Tô. Então vai, faz tudo o que você tem que fazer. Um exemplo, vou dar trazendo só exemplos práticos aqui, skin in the game, né? Skin in the game. Diego, como que você faz? Por exemplo, sábado de manhã. Eu gosto de ir na missa às 6, então eu já acordo às 5h30, vou à missa, e o que eu faço? 6h35 eu estou no escritório, num sábado. Pau, despachar. 12h30, 1h, ela manda mensagem, o almoço está pronto. Aí eu vou para casa, só que quando eu chego lá, a partir desse momento, eu não pego mais no telefone e eu estou 100% para eles, porque houve um planejamento aqui. Porque se deixar, a gente está lá, o empreendedor que vai você está lá de corpo presente, mas está aqui no celular, está preocupado com não sei o quê, está preocupado não sei aquele outro, ou seja, aí a gente começa a fazer a coisa certa pelos motivos errados. Então, eu estou empreendendo para quê? Para dar uma vida melhor para minha família. Tá, mas quando eu estou com a minha família, eu estou pensando no empreendimento e o mais importante para a minha família, que é a atenção, ou o tempo de qualidade, eu não estou dando. Né? Então, aí eu até brinco que seria um desvio na nossa vocação, né? Enquanto casal, qual que é a vocação? Levar a família e as almas que Deus concedeu para a gente cuidar, que são os nossos filhos, todo mundo para o céu. Então, isso perpassa também pelo dinheiro, mas uma vez que eu fiz o que tinha que ser feito, cuidei, eu tenho que estar lá presente com eles, tenho que dar atenção. Então, assim, no início, quando eu fui fazendo essa transição, às vezes eu estava aqui no celular respondendo cliente, e a minha filha, que fala pouco, igual o pai, estava lá, né, papai, olha aqui meu Crocs. E eu estava lá em Nárnia. Aí minha esposa, Diego, não, Clara, beleza, põe o celular de lado, fala. Então, é uma construção. Então, você vê que o problema com dinheiro, o problema com planejamento, se a gente não cuidar dele, se a gente não tiver um plano
e uma tática muito bem feita, isso vai estourar lá na família. Né? Aí tem problema com a família, aí você não dá mais atenção, aí vem briga, aí vem infidelidade financeira, aí você não me entende, né? Um com a realidade bem diferente da outra, um que faz muito mais que o outro. Então, assim, não é fácil empreender, não é fácil ser servidor público também, porque durante a pandemia, eu era o gerente geral da agência, que eu atendia 400 pessoas por dia, com 7 pessoas na equipe, extremamente preocupado, porque, meu Deus, essas 7 pessoas têm família, e se elas adoecem trabalhando sob minha gestão, é minha responsabilidade. E a gente não tinha mão de obra, não tinha braço para trabalhar e tal. Então, a gente sabe o quanto sofre. Você foi servidora pública também durante um tempo, você sabe. Mas o empreendedor, ele tem ali algumas outras situações, impacta na família, impacta nos relacionamentos. Eu sempre penso assim, às vezes, poxa, eu ainda não estou no ponto que eu quero profissionalmente, então eu não posso me dar o trabalho de, sei lá, virar a noite bebendo e no outro dia estar lerdo, com ressaca e perder um dia inteiro de hora de trabalho. Sim. Então a gente faz muito sacrifício, né? Sim. E isso impacta diretamente na família. E se isso não estiver muito bem alinhado, né, muito bem assim, fizemos um acordo, temos um acordo? Temos. Vamos respeitar esse acordo? Vamos. Se isso não estiver muito bem alinhadinho, vai dar zica. Vai dar impacto financeiro, de pessoa queria ter um padrão de vida, mas não vai ter durante um determinado período de tempo. Então, assim, não é bom. Sim, é muito bom. Eu estou extremamente feliz com a minha decisão de 2 anos para cá. Né? Mas é desafiador, assim, é umas pauladas que a gente leva que não é fácil, não. E aí eu acho que as pessoas têm que também analisar o próprio perfil, né? Do que ela busca, do que faz sentido para ela, quais são os propósitos, os valores dela. Né? Esse perfil, por exemplo, eu sou uma pessoa que se vê assim, mais dinâmica, então o empreender é dinâmico. Então, se a pessoa ela é mais rígida, talvez não vai ser bom empreender. Se aquela pessoa presa à rotina, eu já não gosto de rotina, eu gosto que surgiu coisas novas na rotina, surgiu coisa diferente para fazer. Eu amo essa energia. Eu tenho uma família de servidores públicos. Minha mãe é aposentada servidora pública, minha irmã é do ensino superior, minha esposa é do ensino superior, minha cunhada é do mesmo banco que eu trabalhei, meu concunhado trabalha no órgão ligado ao Ministério da Fazenda. Então, assim, o único patinho feio sou eu, vida louca. Sou eu. Coragem, né? Exige coragem. Mas você percebe que assim, a pessoa ela tá no lugar certo, sabe? Ela gosta daquilo que ela faz. Eu acho bonito. Assim é bom. E quando você fala de propósito, né? Quando você fala de propósito, eu me lembrei de um negócio que a gente conversou antes. Foi isso justamente que fez eu mudar. A questão salarial é maravilha, linda, né? Meu salário lá era ótimo. Mas quando eu me vi numa roda de pessoas que elas estavam falando dos problemas que estavam tendo com os filhos, de adaptação a novas cidades, porque tinham que ficar mudando a transferência. E quando eles estavam falando dos remédios que tomavam para depressão, para não sei o quê, e não era não era uma reclamação, sabe, um lamento. Naquele momento, assim, às vezes eu tenho umas visões assim, parece que é como se eu olhasse a situação de cima, sabe, na terceira pessoa. A hora que eu olhei aquele contexto de cima, eu falei, isso aqui virou uma competição e eles estão mostrando com uma certa soberba para ver quem toma o tarja preta mais pesado. E isso tá bonito. Eu falei, cara, não, tá errado. Eu falei, não. Essa não deveria ser a vida normal. Exato, isso não tá certo, isso não é normal. Eu falei assim, isso não é normal. E assim, aí eu comecei a olhar e falei assim, não, mas eu não quero isso para minha família. Sabe, quando eu vi a Clara, eu fui ao supermercado, essa imagem é muito nítida para mim, eu fui ao supermercado, e a Clara ali com 3, 4 aninhos passou, deu oi para uma menininha, não sabia quem era, ela falou assim, é minha amiguinha da escola. Eu falei, peraí, ela começou a ter uma vida em comunidade, assim como eu e a minha esposa também, então ter os amigos, eu me engajei numa equipe de cântico e tal, agora eu vou mudar de novo, colocar a minha família em xeque por conta de dinheiro. Aí a gente sentou e discutiu, falou, mas a que custo? Ao custo da qualidade de vida da minha família. É óbvio, você poderia ali, se fosse algo que eu queria, eu poderia até abrir mão da minha função, continuar trabalhando como empregado público naquela cidade. Mas como eu queria empreender, sempre tive esse desejo, falei, não, então vai ser hora de transição de carreira. É o momento, né? É o momento. Então, tem que... Parece conversa, né, daqueles coaches lá do propósito, né, e tal. Parece que é, mas não é. Mas a gente tem que ter algo maior, né? Eu sempre brinco quando eu vou começar alguma... Recentemente eu fiz uma palestra, eu faço bastante,
palestra nas empresas para os colaboradores. Porque muitas vezes, né, voltando para a galera do CLT, o que ele faz? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quero. Então, muitas vezes, pela falta de planejamento e administração financeira, eu jogo a culpa em quem? No salário. Então, eu ganho pouco. Eu quero ir embora, eu ganho pouco. Aí pede demissão por causa de R$200, vai para outro emprego, lá se frustra porque o problema não era o emprego. E aí, quando eu volto, no caso dessa empresa que eu fui, o que tinha? Muito caso de funcionário voltando pedindo emprego de novo. Então, assim, muitas vezes a percepção do valor do salário está muito ligado com a maneira como ele administra. Se ele administrasse melhor o salário, ele teria uma percepção do trabalho. Todo mundo deveria ganhar bem? Se produz e entrega, com certeza, né? Mas se eu posso ser fiel no pouco, administrar bem o meu salário ali, essa percepção, ela melhora. Então, fazendo essa palestra e falando sobre isso, né? Eu comecei a perceber que essa diferença é muito grande. Então, assim, para mim, ter feito essa transição foi muito boa. E sempre quando eu começo, eu falo sobre isso. Porque muitas vezes a gente fala assim, o porquê você trabalha. Eu troco pelo porquê. Então, por quem eu vou acordar, então, 5h30 para ir lá e já estar no meu escritório às 6h30? Pela minha esposa e pelos meus filhos e pelas pessoas que deram dinheiro para mim e contrataram os meus serviços e esperam de mim uma resposta. Então, quando você tem um porquê, ou o porquê, né, para quem tem família, o porquê é muito mais forte do que o porquê. Você adiciona esse tal desse propósito e aí você está disposto a carregar uma cruz durante muito mais tempo do que você estaria se você fosse solteiro ou se você não tivesse um porquê. Então, assim, para quem trabalha, isso é importante. Para quem trabalha, quando eu digo trabalha, é CLT e tal. Mas para quem empreende, sem isso você não vai dar conta. Não dá conta. Sem um porquê, porque senão você vai ficar focado só no dinheiro. E aí, se você suprimir o dinheiro dessa variável, a pessoa cai. Então, você tem que ter um porquê. Se você não tem uma pessoa ali, né, por você, então vai pelo porquê. Mas se você tiver um porquê, ele é muito... Porquê, junto com o porquê. Exatamente. Então, assim, por que eu quero empreender? Por conta disso. Por quem? Pela minha família e pelas pessoas que são os meus clientes, pelas outras famílias que eu atendo. Ah, não, então, beleza. Estou com dor no corpo, estou com febre, estou com dor de cabeça, bora, vamos lá, vamos para cima. Então, começa realmente aí tem o livro do Simon Sinek, né? Começa pelo porquê. Então, a gente tem que partir daí para tomar esses cuidados, para não ir para o outro extremo, que é virar prisioneiro da própria empresa. E aí você ter problemas lá na sua família. Eu acho bem interessante o propósito. Eu acho que é o que mais dá sentido, porque, como você contando ali o meu próprio exemplo, quando eu começo a atender ali como um profissional liberal, e aí em algum momento eu percebo que a minha hora está limitada, e aí esse é um momento, por exemplo, cada transição, cada evolução, cada passo a gente precisa resgatar esse porquê, esse propósito. Porque talvez tudo que viria depois também, tudo quanto é difícil fazer para poder criar essa escala, por exemplo. Aí você vem para um desafio que você não estava lidando, não tem nada a ver com o que você estudou para fazer. Não tem nada a ver. Então, a gente precisa, neste momento, entender. Então tá, tô aqui, minha hora acabou. É isso aqui, cheguei no meu limite, ou ela acabou, ou eu não consigo mais, né? Dar mais horas para isso. Então, ou você remaneja ali essa questão financeira e tudo mais, ou você tem a oportunidade de crescer, de escalar. Então tá, então vamos colocar gente aí, recolocar dinheiro e tal. Naquele momento eu precisei entender muito bem o que eu estava fazendo e qual era o meu propósito, senão não teria feito. Exato. Talvez valesse muito mais a pena só ficar como muitos fazem, estão muito bem, estão felizes e faz todo sentido. Meu propósito é só, eu quero atender, eu impactar essas pessoas diretamente e não quero ter que lidar com empresa, com crescimento, aprender coisas que eu nunca aprendi na vida, que vai fugir totalmente do que eu me propus Estudou para fazer. Quando você estudou aquilo, você acreditou e você
começou a oferecer aquele serviço e se desenvolver mais para oferecer melhor aquele serviço, não é aquilo que você acreditou, você tinha aquele propósito. Às vezes tem um pouquinho, eu sempre discuto com a minha esposa, às vezes entra um pouquinho de soberba, né, assim, eu não estudei para isso. Eu estudei para estar aqui. Não vou administrar, não, cuidar de gente, contratar, não. Eu estudei para isso. Então, a gente é ser humano, né? Sim, então aí vão ter vários motivos para alguns questionamentos, e aí a gente precisa entender, porque se não tiver o propósito alinhado, você pode estar sendo questionado pelo medo, só pelo medo, Exato. na verdade. E aí você deixa de fazer algo que tinha tudo a ver sim com o seu propósito. Então, acho que alinhar bem esse propósito, que é o porquê e por quem, é extremamente importante para saber cada passo. Então, assim, que nem para mim fez sentido e cada dia mais faz mais sentido. E eu vou me confirmando nessa decisão lá atrás e que eu cada dia decido um pouquinho mais ela, né? Então, cada passo de crescimento, cada reinvestimento que eu faço dentro do meu negócio, seja com pessoas, seja com estrutura, com equipamento, eu estou decidindo um pouquinho mais sobre esse propósito. Sim, e à medida que você faz essa decisão, e aí você começa a viver bem a relação com o dinheiro, você elimina do seu relacionamento os ruídos que a falta de planejamento traz. Você sabe que as ações que eu estou fazendo ali, aquilo que eu estou fazendo, está dentro do meu planejamento do orçado. Eu estou vivendo bem hoje, mas também sei que o meu futuro tá planejado. Você começa a liberar espaços da sua cabeça de preocupações e começa a ter energia para focar naquilo que importa. Porque a gente, né, empreendedor ou qualquer outra pessoa, você tem que ter, né, foco, energia e proteção do seu tempo. Então, à medida que você vai alinhando isso, sabe, eliminando esses probleminhas pequenininhos, você vai tirando esse ruído, você vai tendo um caminho mais aberto para focar naquilo que realmente importa. É bem isso mesmo que eu percebo. E aí você, que nem às vezes fala, vou escalar, então eu vou vender a hora dos outros e tal, né? Então, sim, exatamente. E ele vai ter o benefício dele, o perfil dele. Então, eu costumo dizer muito, por exemplo, a forma que eu visualizo, não só ali na clínica, mas as outras empresas que estão, né, também agora em andamento. Eu gosto muito do sistema colaborativo. Então, eu sempre vejo, porque foi a necessidade, a gente foi construindo isso, e eu percebo muito que cada um colabora com o que melhor pode oferecer. Sim. E, por exemplo, quem está lá hoje nos atendimentos, fazendo diretamente atendimento, eu vejo é muito claro assim, o papel de cada uma, o quanto é aquilo que elas fazem bem, como elas estão colocadas no lugar que elas deveriam estar. E tem alguém, né? Não sou só eu que estou cuidando dessas pessoas, mas eu estou cuidando aqui, nem que seja na ideia, e algumas pessoas executam, algumas sou eu mesmo que executo, mas outras, a partir do momento que a gente cresce mais, a gente precisa de mais gente para cuidar de gente. Então, assim, elas são cuidadas, coisa que quando eu estava lá fazendo, sozinha, eu mesma tinha que cuidar de todos os aspectos. Então, eu sempre olho para entender os valores que estão relacionados a isso, os princípios, para fazer sentido como um todo ali, não só para mim. Eu vejo isso, eu quero essas pessoas bem cuidadas aqui dentro, né? Que a gente consiga ter uma equipe que pense no que ela precisa. Ela precisa de tal material, ela precisa de tal estrutura, ela precisa de formação, ela precisa de ajuda para crescer, ela precisa de alguém que venda o serviço dela, ela não precisa vender, ela só precisa focar no que ela tem que entregar. Então, assim, quando a gente vê que cada um está ocupando o seu papel que melhor consegue desenvolver, todo mundo foca e todo mundo ganha, e principalmente o cliente. Sim. No final, o cliente ganha mais. Exato. Então, porque esses questionamentos todos vêm. Eu já cansei de ouvir gente que, mas sou eu que sei fazer muito bem isso, eu tenho tantos cursos, tantas formações. Eu criei esse nome, né? Eu criei esse serviço dessa forma, as pessoas vêm por mim. Não, então, descentralize de ti. Coloque para mais pessoas. É uma vaidade. É vaidade. Então, eu nunca tive esse problema. Eu vou ensinar o que eu sei e que conquistou. Sim. E eu quero que ela faça melhor ainda. Porque
Eu quero ter uma equipe 2 vezes melhor do que eu, do que ela faz. Por quê? Porque a entrega para a pessoa vai ser ainda melhor. E aí você incorre, né, na vaidade, na virtude, porque aí você já tem todos esses papéis, aí você vai acumular mais uma série de papel lá dentro da empresa, porque você não quer abrir mão daquilo, porque você acha que não, é igual a Senhor dos Anéis, né? Você tem o Sméagol, que ele é o meu precioso, ele morre no final, ele tem, não, quem não assistiu o filme assiste, é muito bom, mas ele morre no final, né, dando spoiler, agarrado ao precioso, ao anel, né? Então às vezes a gente é esse empreendedor meio Sméagol, né? Você quer, não, é meu esse conhecimento, não vou dividir ele com ninguém, porque vão me roubar. Não! Eu já amo. É o dividir para multiplicar. E quem vai sair beneficiado? Você, sua família, seu futuro financeiro, seu planejamento financeiro, as pessoas com quem você se relaciona e, seu cliente final vai ser cada vez melhor atendido, né? Não, isso é nítido, porque quando você começa a dividir em muitas coisas e ter que fazer muitas coisas, provavelmente, assim, é cálculo básico, né? A sua entrega vai estar comprometida. É isso. Não tem para onde correr. E aí, na hora que vem para minha atribuição com o planejamento, o planejamento vai ficar de segundo plano. A gente vai gastar, assim, não, vamos levando, depois a gente vê isso, vamos gastando, vamos pagando. Aí lá na frente começa a estourar um monte de problema. Exatamente. É cliente reclamando, banco te ligando, criança que você não conseguiu acompanhar bem na escola, marido falando que você não está dando atenção, a esposa falando que você não presta mais atenção, enfim, o caos está instalado. Então, assim, burnout chega também, né? Você vê que, né, se a gente for retroceder, nós vamos voltar numa virtude, eu falo muito disso, da ordem. Quando você tem as coisas estão ordenadas, né, a virtude da ordem, ela multiplica seu tempo e devolve sua vida. Então, assim, dividir para multiplicar, uma vez que você é empresária ou profissional liberal e começa a colocar outras pessoas, o que você está fazendo? Você está criando uma nova ordem. Um novo ordenamento. Ao fazer isso, no seu exemplo mesmo, né, você deixou de consumir tantas horas no atendimento, ou seja, devolveu a sua vida, te tirou da prisão. E também multiplicou a sua hora, porque tinham pessoas atendendo seus clientes tão bem quanto você, e aí você cuidou de quem estava cuidando dos seus clientes e também consegue cuidar do cliente final. Então, ordem, meninas, ordem. Ela devolve a sua vida e multiplica a sua hora. É isso mesmo. A virtude da ordem. E aí a gente eliminar a nossa vaidade, né, a nossa soberba, vamos dividir para multiplicar. E buscar conhecimento, né, porque às vezes a gente tem muito medo, porque a gente só conhece, a gente só foi preparado para determinado ponto, e dali a gente não consegue mais, não tem recurso. Mas existem várias pessoas, várias formações, cursos, outras formas de você buscar esse conhecimento. E a gente vive a cultura do de graça. Ou seja, eu quero consumir o conteúdo, mas eu não estou disposto a investir, né? O dia que você está falando não tem nada a ver, não. Falou de investimento é dinheiro, você vai precisar de dinheiro. Então, o que acontece hoje? As pessoas, elas acabam consumindo o conteúdo de maneira fragmentada. Tem muita coisa no YouTube? Tem, mas ele está fragmentado. Então, à medida que você cuida bem do seu dinheiro e começa... Lembra que eu falei, para quem é profissional liberal? Entrada, processamento, saída e feedback. O que é esse dinheiro que eu vou reentrar no sistema? É para cuidar da minha imagem, né? Para cuidar da minha aparência e também investir em mim mesmo. Então, eu paro de consumir esse conteúdo fragmentado e começo a usar a minha hora para consumir conteúdos ordenados pelos quais eu paguei. Foi um workshop que eu fui, foi numa imersão que eu participei, é um curso gravado, mas ele tem início, meio e fim. Então, eu investi o dinheiro, paguei para ter aquele conhecimento, aí eu volto com esse conhecimento, adequo ele à minha realidade e divido com a minha equipe. Então, a gente tem uma cultura hoje eu vi aqui um Reels de 15 segundos, eu já estou sabendo, de graça. Eu não vou pagar, não preciso pagar. Então, a virtude da ordem, né, passa por aproveitar a sua hora, afinal de contas, né, vamos filosofar. A última filosofia. Tempo é a única coisa que está igual para todo mundo. A minha hora é a mesma hora que a sua e ela é finita. E à medida que a gente vai consumindo as nossas horas, nós estamos encaminhando para o fim das nossas horas. Então, desperdiçar uma hora vendo besteira, passando Reels à toa, e você, enquanto poderia, né, vocês não estão vendo, a gente está num lugar muito bonito. Então, enquanto a gente está gravando aqui, estou falando com você e estou olhando às vezes para lá, que eu estou vendo o sol está caindo, né?
né? E ele tá batendo ali Nossa, tá lindo. Tá lindo. Ou seja, às vezes a pessoa tá aqui com o celular, ela fica meia hora em Reels. Se você sentar aqui meia hora sem fazer nada e ficar contemplando a beleza da natureza, do sol batendo nesse tom alaranjado aqui nas árvores, a cabeça da gente vai ficar mais leve e muitas vezes a solução de alguns problemas vão vir nesse momento de ócio, né? E então, você desperdiçar uma hora hoje, 40 minutos, uma hora com besteira, chega a ser um pecado, porque a hora é a hora da sua vida. Você está jogando ela fora. E a gente tem obrigações, eu tenho deveres de Estado, que eu tenho que cumprir enquanto profissional, né, e tal, mas eu tenho deveres para com a minha família, para com a minha comunidade, para com as pessoas que dependem de mim. Então, uma vez que eu não tenho ordem nas coisas que eu faço e que eu gasto a minha hora de qualquer jeito, eu estou falhando com as minhas outras obrigações. Então, poxa, era uma hora que eu poderia estar com a minha filha, uma hora que eu poderia estar com a minha família, é uma hora que eu poderia estar sentando por um funcionário e falando assim, tá tudo bem? Tá precisando de alguma coisa? Não, eu estava gastando ela, sei lá, com qualquer outra coisa, com uma preocupação besta. Então, a gente tem que retomar essas questões de ordem, de agenda, você estava falando da sua agenda física, né? E assim, a gente enquanto empreendedor, a gente tem que proteger as nossas horas. Então, não deixar que outras pessoas invadam a nossa agenda, né? Um exemplo simples, né? Você está lá, passa no mercado, a pessoa nitidamente quer ficar perdendo tempo, falando com você sua hora. Poxa, ó, desculpa, eu não posso, eu tenho outro compromisso, depois você me liga, a gente marca um café e fica o tempo que for necessário, eu te dou a atenção que você precisa. Mas a gente tem que proteger as nossas... Acho que assim, um outro construto legal que dá para a gente passar para vocês aqui hoje é isso. A ordem multiplica seu tempo e devolve sua vida, então protejam as suas horas. Porque senão outras pessoas vão ocupar a sua hora e é muito fácil, pegar o celular e gastar tempo. E aí, se eu perco tempo, eu perco outras oportunidades, deixo de pensar no meu negócio, começo a não viver bem a minha vida financeira e aí começa a acontecer tudo aquilo que a gente vem falando lá desde o início. Né? Se você não sabe o que a gente está falando, vai ter que voltar. Inclusive, isso me lembra uma frase que eu gosto muito, que há muitos anos eu meio que tenho ela pra mim, assim, resgato ela de vez em quando. Que eu nem sei de quem é, mas ela fala assim, quem mata tempo é suicida. Ah, boa! Eu acho ela perfeita, porque essa palavra suicídio ela é pesada, Sim. É uma palavra bem pesada, né? Verdade, então, quem mata tempo. Boa! Porque assim, se a gente não está aproveitando o nosso tempo, a nossa vida de alguma forma, seja o tempo hoje, agora, uma hora, ou estou deixando sempre para depois algo que eu tenho que fazer, que eu queira fazer, uma decisão para ser tomada, estou matando a minha vida aos poucos. Né? Então, quem mata tempo é suicida, porque tempo é vida. Eu faço uma dinâmica quando eu vou fazer as palestras, que é um papel, se vocês derem um Google aí, vocês vão localizar. É um papelzinho, uma folha A4 com vários quadradinhos. Cada quadrado significa uma semana da sua vida. Aí, mais ou menos, tem quadrados para representar ali 100 anos de vida. Aí, óbvio, você vai riscar os primeiros que a gente era criança, adolescente, mas tem ali o que você vai riscar que você foi profissional, que você foi ali profissional atuante, né? Quando você risca todos e você olha para a folha, você vê que já passou mais da metade dos quadradinhos e que, em tese, quando você chegar aos 100, acabou os quadradinhos, você vai levar, né? Você vai esticar a canelinha. Tem gente que chega a chorar, porque a pessoa olha para aquela quantidade de quadradinho consumido e fala, o que eu fiz da minha vida até agora? Mas aí a esperança opa, a probabilidade maior é que a gente não morra amanhã. Então, a hora que você olha e fala, não, tem muito quadradinho para viver ainda, bora, vamos organizar isso aqui, organizar as coisas, ordem, planejamento e trabalhar focado por um porquê, por um porquê. Né? Legal. E assim, para a gente chegar no fim, né? Porque teria muitas outras coisas para falar de finanças, mas vão ter outras oportunidades. Já agradecer, né? Esse desafio que é participar de um primeiro episódio em que muitas coisas são testadas, né? Todo mundo está aprendendo, mas é isso, né? A vida é não perder o tempo. A gente faz, depois a gente corrige. Exatamente. É não perder tempo, é não esperar. O próximo vai ser melhor. E nós vamos ter um próximo com certeza, mas eu queria assim, para a gente finalizar, que você, resumidamente, uma frasezinha, o que é mais importante assim, para a pessoa hoje, com tantas informações, a gente entrou em algumas coisas profundas, porque no final é para ser profundo, né? É para que tudo isso
que seja falado, ele não fique no superficial, que o financeiro não seja algo superficial, que o empreender... Afinal, a gente está falando sobre vidas, né? Sobre vidas. O que você acha que é prático hoje para a pessoa tomar uma decisão e começar hoje, preencher esses quadradinhos aí da melhor forma? Boa pergunta, hein? Eu vou usar uma resposta que eu vi em outro lugar e que eu levo muito isso para mim. Você precisa ser. Essa é... Simples. Porque assim, a gente tem muita dificuldade para definir o que é ser e o que é estar. Então, muita gente quer melhorar a vida financeira, ela quer ganhar mais, ela quer ficar rica, mas ela não é, ela não está presente. Então, qualquer profissão que você seja, qualquer coisa que você se propõe a fazer, esteja ali de corpo presente. A gente vinha falando, né? A tecnologia e os meios de pagamento facilitaram muito a nossa vida, mas o que eles fizeram? Eles dessensibilizaram a forma como a gente usa dinheiro. Então, a dor de passar um cartão no débito de R$50 é muito menor do que tirar da minha carteira uma nota de 50. Então, essa dessensibilização, esse entorpecimento da nossa vida cotidiana, ela fez a gente deixar de ser. Parece que a gente está sempre sendo alguma coisa, mas a gente nunca é nada. Então, decidiu não ser mais infiel financeiramente, decidiu mudar a realidade financeira da sua família, decidiu viver bem em todos os papéis, viva. Independente de onde você estiver, seja. Se você estiver com isso na cabeça, porque é que eu fico pensando assim, sabe? Quando eu vou começar um atendimento, meu Deus, que eu seja um instrumento e que eu esteja aqui presente nesse momento inteiro para esse atendimento. É outra pegada. Quando a gente está preocupado, disperso, a gente percebe que foi uma nhaca aquela situação. Então, assim, quer mudar de maneira simples? Seja. É casado? Converse com a esposa, faz isso que a gente falou lá no início, organize ali em 3 etapas, comece de alguma forma, igual esse momento do Elas Podem. É o primeiro, né? É um projeto que estava há muito tempo, né? Só ali na cabeça. Você está com todas as condições prontas? Não. Mas vocês decidiram começar, né? Vocês foram, estão sendo e os próximos vão ser melhores. Então eu começo, porque eu preciso começar de algum lugar. Toda vez que você muda, alguma coisa muda. E aí, que daqui a pouco, quando você chegar lá no episódio 50, vão olhar e falar, nossa, mas está top. Mas o primeiro, você sabe o quanto foi difícil colocar ele para rodar. Então, a gente tem que ser. É muito isso. Muito legal, muito legal. É isso, porque a dessensibilização não é só no dinheiro, na verdade. Em tudo. A forma que a gente estuda hoje. Eu já fiz os testes de perfis e tudo, de representatividade, e eu sou uma pessoa muito... Como que é a palavra? Esqueci agora. Eu falo todo dia essa palavra, gente, calma. Que a pessoa precisa que sentir, gente do céu, a anomia aqui agora tá ótima. Então, assim, eu sinto mais o mundo pegando, tocando e usando todos os sentidos. Você diz aquela questão do auditivo, uma pessoa mais visual, sinestésica, essa é a palavra. Então, assim, tem gente que é mais auditivo, tem gente deixa que é mais eu ver com a mão aqui. Deixa eu ver. E eu falo o quê? Batendo nas pessoas, né? Irrito até. Você não olhar pra mim, eu tô te batendo enquanto eu falo. Então, realmente eu sou muito sinestésica. Por isso que eu tenho agenda física, por isso que eu amo aulas e qualquer situação coletiva de aprender presencialmente, assim, sabe? Então, o impacto é diferente. Por quê? Eu sinto, eu realmente percebo que eu sinto. Eu não tô só ouvindo, eu não estou só vendo, eu estou sentindo, internalizando aquilo. Então, a gente tem, claro que beneficia muito, muito, mas a gente precisa trazer mesmo para a consciência para a gente poder colocar os limites e falar assim, eu tinha oportunidade de te ver, a gente podia estar tendo uma conversa online, como a gente faz normalmente, mas se a gente teve a oportunidade de você estar aqui, por que não então fazermos presencialmente? É o que eu sempre faço. Se eu estou na cidade, eu posso falar com o cliente, não. Outra vez, né, vocês estavam passando, eu falei, não, passa aqui, vamos pelo menos almoçar junto. Então, aproveitar, porque às vezes a pessoa tem oportunidade de ver ali, de estar perto. Ah, não, vamos conversar aqui rapidinho, vamos fazer uma chamada online, não vamos perder essas oportunidades, vamos deixar esses recursos apenas para quando ele de fato é necessário e vai nos auxiliar. E estamos chegando ao fim do nosso primeiro, Elas Podem, e espero ter vários outros e que cada dia a gente esteja melhor e que possa contribuir um pouco aí com a vida, principalmente de mulheres, né?
Não que não seja, homens não possam ouvir, né? Podem, mas é bom que eles acompanhem para poder saber como que vai fazer com a esposa. Mas assim, o objetivo é falar sobre mulheres, a realidade da mulher que é tão diferente. Eu espero que esse primeiro episódio já impactem as pessoas, cada uma a sua forma. A gente falou de várias coisas e cada um vai colocar, significar isso na sua vida de uma forma diferente. E nos vemos no próximo segundo episódio e depois a gente vai descobrir com quem. Vamos trazer muito mais. Como é que fala? A gente já sabe, mas é segredo. É segredo, é segredo. Não, eu já tenho aqui. Olha já aí. tenho aqui a pessoa. Vamos descobrir depois pelo Instagram, tá bom? Então, obrigada pela atenção. Espero que vocês gostem, comentem, deem sugestão, porque é algo que a gente vai construir mesmo para trazer para as pessoas o que é bom de ouvir e não o que a gente quer falar, né? Exatamente. É isso aí.